Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Vivemos em um tempo em que as pessoas estão ansiosas, estão cheio de ansiedades porque não tem tempo para mais nada, porque tudo tem que ser muito rápido e porque fazemos um monte de coisa ao mesmo tempo. E o que é que a palavra de Deus nos ensina com respeito a isso? Mesmo que o seu trabalho seja em prol da obra de Deus, o que é que Jesus Cristo ensina sobre isso? É o que vamos ler hoje nos versículos que Deus nos deu na palavra de hoje, no devocional de hoje. Livro de Lucas, capítulo 4 e o versículo 42. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. Jesus estava se ausentando para um lugar calmo, deserto, para ficar sozinho. Só para observar o versículo anterior aqui, vai dizer assim: E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. Depois de Jesus realizar uma série de milagres, expulsar demônio pode ser também entendido como milagre. Ele vai para um lugar deserto. O contexto aqui é que depois do batismo de Jesus, ele foi levado para ser tentado no deserto, então ele vem para Nazaré. Em Nazaré, ele chega na sinagoga, abre o livro, e eu já falei sobre isso aqui no último devocional, e lá está dizendo: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. E ele começou a ministrar, mas depois o pessoal de Nazaré não gostou da ministração de Jesus. Olha só o que fizeram com Jesus, aqui em Lucas capítulo 4 e o versículo 28, que antecedeu essa situação de hoje, do devocional de hoje. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade estava edificada, para dali o precipitarem. Então, nessa situação, Jesus passou no meio deles, eles ficaram como se fossem cegos, e Jesus escapou daquele momento, porque não era chegada ainda a sua hora. Mas aí, depois que Jesus sai dessa situação, da sua cidade, Nazaré, então ele realiza uma série de milagres. Ele expulsa o demônio que estava na sinagoga, escondido em um homem. Ele cura a sogra de Pedro. Ele expulsa vários demônios. E só que aqui ele vai se afastar e ficar em um lugar deserto. Deixa eu ler para você um outro versículo aqui, só para a gente ir construindo essa ideia, esse raciocínio. Lucas capítulo 5 e versículo 16. Porém ele retirava-se para o deserto e ali orava. Jesus mais uma vez se retirando para o deserto e orando. Vamos ver também um versículo anterior. Ele não foi para o deserto porque ele estava derrotado. Ele não foi para um lugar isolado porque ele estava sem realizar milagre. Pelo contrário, ele estava com a vida, com o ministério próspero, e ele foi para o deserto. Olha o versículo 15 do capítulo 5. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curada das suas enfermidades. Então Jesus aqui vai para o deserto e deixa a multidão ali esperando ele. Abre o parêntese para dizer que o sucesso do ministério de qualquer pessoa não está no momento em que ele está ministrando em um altar, no momento que ele está pregando para alguém. Não. O ministério de alguém não é quando ele está no público, quando ele está aparecendo. O ministério começa, o sucesso do ministério
É quando a pessoa está de joelho no chão, nas madrugadas, no jejum. Quem gosta de ir ao monte, fazendo campanha nos montes, consagrando a vida, é no particular. Quando você vê alguém ensinando com autoridade, com sabedoria, essa pessoa não aprendeu ali em cima do altar, ela passou muito tempo debruçada em cima da Bíblia para estudar, para aprender alguma coisa. Então, se quisermos ter sucesso com o nosso ministério, se quiser sermos levantados diante dos homens, precisamos primeiramente nos prostrarmos diante do Deus Todo-Poderoso. Vemos então que Jesus vivia uma vida de oração, de consagração, uma vida também de retirar, de afastar. Temos duas coisas que vamos trabalhar aqui hoje. A primeira é o isolamento do Mestre e a segunda é o descanso do Mestre. Estamos falando agora de isolamento do Mestre. Vemos então que Jesus tinha um costume de orar. Monte das Oliveiras, capítulo 22, o versículo 39 do livro que estamos em foco. Nesse momento, o texto fala que Jesus foi ao Monte das Oliveiras como de costume. Então já era costume de Jesus orar no Monte das Oliveiras. É tanto que Judas sabia exatamente onde ele deveria estar, porque ali era um lugar onde ele tinha hábito de ir, hábito de orar, de ficar sozinho ali com o Pai, de conversar com Deus. Mas agora eu vou entrar no outro detalhe para finalizarmos, mas quero pedir vocês, espere só mais um pouquinho, porque temos uma oração daqui a pouquinho, e quero pedir você, deixe uma paz do Senhor, deixe um amém, deixe um bom dia, ou deixe uma boa noite, deixe aí o seu testemunho, se você quiser, seu pedido de oração, e isso é muito bom para eu saber que você está acompanhando esse devocional, esse momento de aprendermos da palavra de Deus. É importante lembrar também que não se trata de um texto bíblico cheio de sensacionalismo. É um crescimento espiritual, é uma construção. Por isso, estamos pegando textos que às vezes as pessoas nem procuram muito, pegando tema que não faz às vezes muito sucesso, mas é importante termos uma construção, termos um crescimento espiritual. Marcos capítulo 6 e versículo 31, você vai ver agora que profundo esse texto bíblico. Estamos falando até aqui de Jesus se retirando para orar, de Jesus buscando o Pai em particular, ficando sozinho por um momento. Agora vamos ver aqui em Marcos 6 e 31, olha só que interessante. E ele disse-lhes: Vinde-vos aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. Aqui, os discípulos estavam cansados, e Jesus chamou eles para descansar. Jesus nem chamou eles apenas para ir para uma oração. Jesus chamou eles para descansar, para repousar. Eu sei que a minha fisionomia aqui está cansada, mas é importante tirar um descanso, tirar um tempo. Olha só para você ver. Jesus não apenas descansava, mas ele mandava que os discípulos fossem descansar. Olha o cuidado do mestre para com seus discípulos. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Jesus pedindo para os discípulos descansar, repousar. A missão era curta, a missão era rápida. Jesus tinha urgência de completar, de concluir o seu ministério. Mesmo assim, ele estava pedindo os discípulos para descansar um pouquinho, para parar o trabalho por um momento, para colocar a cabeça e o corpo em ordem. Às vezes você vê eu errando aqui e lendo errado. Quando você está descansado, seu corpo, a sua mente vai trabalhar melhor. Isso é muito importante. Hoje, que é um feriado, dia 15 de novembro,
Então aproveite o feriado, tente descansar. Se você não consegue descansar de forma alguma, então você precisa de orar e pedir a Deus: Deus, me dá paz, me dá alívio, me dá um refrigério. Eu preciso, Pai, de descansar. É claro que o livro de Miqueias, capítulo 2, versículo 10. Levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Sempre dizemos isso quando as pessoas estão cansadas, mas Jesus, ele ensinou que deveríamos descansar. Para dizer a verdade, não foi só Jesus. A Bíblia está cheio disso. Se você observar o Antigo Testamento, eu falei esses dias para trás aqui de ano sabático, ano, dia de sábado, tem o ano sabático e tem o jubileu. Eu falei de jubileu aqui. Eu só não consigo lembrar se foi o último, se foi o penúltimo, mas houve esse devocional aqui sobre o jubileu. Então aqui nós vemos que o sétimo dia era o dia de sábado. Era um dia que Deus falou: descansa. O próprio Deus disse que descansou, e Deus descansou no sétimo dia. Aqui vemos então no dia de sábado, é um dia do descanso. Não deveria trabalhar nesse dia. Era um dia dedicado para o Senhor. Mas não tinha só o sétimo dia, tinha também os sete anos. Então o ano é sabático. Tinha o ano sabático e tinha o jubileu. Então, quando completava 7 anos, aquele último ano, a terra deveria descansar. E quando completava 7 anos sabáticos seguidos, então tinha o jubileu. No jubileu, os escravos eram libertos, tocava-se a buzina da libertação, as terras eram devolvidas. Isso mostrava o ano aceitável do Senhor. Isso mostrava a graça de Deus alcançando todo o ser humano que estava preso durante muito tempo nas mãos de Satanás. Agora observe o que acontece quando você deixa de guardar o ano sabático. O ano sabático era para o homem, era para ele descansar, era para a terra descansar, é para ele colocar sua cabeça em ordem. Sabemos que de Saul até o início do cativeiro não se guardou o, os anos. Eu vou ler para você aqui, livro de Crônicas, capítulo 26, 36, e o versículo 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação, repousou até que os 70 anos se cumprissem. Do início do governo de Saul, mais ou menos em 1050 a.C., até 600, mais ou menos ali, vai dar um período de mais ou menos 490 anos. 490 dividido por 7 dá 70. Então ficaram 70 anos sem guardar o ano sabático. Agora Deus manda todo Israel para o cativeiro, para eles guardarem o ano sabático lá. Eu fico olhando, tem pessoas que não tiram tempo para descansar, que não tiram tempo, que só vive para só guarda o dinheiro como se não fosse morrer nunca. E essas pessoas às vezes dá um problema, aparece uma enfermidade, essa pessoa é obrigada a descansar de qualquer jeito. Aqui, o povo de Israel, pela ganância, pelo dinheiro, porque agora tinha rei, precisava de ter dinheiro, de gerar impostos, né, taxas. Então aqui vemos que eles deixaram de guardar o ano sabático. Mas um dia Deus irou contra isso e mandou eles ficar, cada ano que eles não guardaram, eles tiveram que ficar 1 ano no cativeiro. Lá eles tiveram que guardar obrigado. A terra não trabalhou. Eu quero então dizer para você que Jesus Cristo, em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo chama você que está cansado. Ele te chama para te dar alívio desse cansaço,
desse estresse, dessa opressão, dessa ansiedade. Vamos orar e pedir a Deus: ensina-nos a descansar. Ensina-nos a adorar o Senhor, a buscar o Senhor. E se você quiser saber onde está a palavra do profeta Isaías, que de Jeremias, profetizando sobre o cativeiro, Jeremias capítulo 25. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha dar paz nesse coração, que não descansa um só minuto, essa pessoa que não tem paciência para nada, essa pessoa que não sabe esperar, essa pessoa que não tem esperança e que está trazendo, Pai, um monte de problemas emocionais para sua vida. Deus, segura nas mãos dessas pessoas, enche o coração delas de paz, de amor, de esperança, de alegria, e que elas venham, meu Pai, saber descansar no Senhor, esperar nas providências do Senhor, saber, Pai, que o Senhor está no controle de tudo. Deus abençoe sua vida, obrigado por ter vindo até aqui comigo. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.